Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo o Paulo Glisleri, que é supervisor da PIN. Tudo bem, Paulo? Oi, Patrícia, tudo bem? Sim. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre importação de vinhos. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, o consumo de vinho quase dobrou durante a pandemia. As importações passaram de 21 milhões de dólares para 40 milhões de dólares. Paulo, vocês esperavam essa situação, esse volume tão grande? E como que foi organizar a logística nesse momento para importar tanto vinho? Então, a gente não esperava. A gente esperava, sim, que ia ter pelo menos a demanda ia se manter. A gente tinha uma expectativa de alta dos processos, mas a gente não esperava que ia aumentar tanto assim. Acho que ninguém esperava, né? Ainda mais no meio do cenário da pandemia, que era um cenário muito incerto. Com certeza, que para muitos setores foi de queda e não de crescimento, né? Sim. E foi uma grata surpresa a gente ver o mercado consumidor crescer tanto, né, e ter esse desenvolvimento nos vinhos. Organizar a logística não tem sido nada fácil. Sim. Né? Principalmente, a gente depende muito, estão muito envolvidos todos os órgãos da administração pública. Né? A gente tem toda a parte da Receita Federal, toda a parte com o Ministério da Agricultura. Então, todos esses órgãos receberam essa aumenta e eles tiveram que se organizar para atender os gargalos. E o Ministério da Agricultura, por exemplo, ele deu um passo muito forte na digitalização e na automação dos seus procedimentos. Sim. Então, muita coisa que era feita fisicamente ou presencialmente com as pessoas envolvidas, né? A gente ia toda hora no Ministério da Agricultura. Sim. Hoje em dia já não é mais. É feita digitalmente, através de documentos, através de certificação digital. Então, o processo evoluiu muito. Certo. Né? A gente está num momento de alta nas fronteiras e nos portos, que está sentindo, sim, um pouco o impacto. Mas a automação e a tecnologia têm ajudado muito o processo e tem feito que a operação seja viável e que o produto chegue com uma qualidade bem bacana para o consumidor final. Com certeza. O vinho ele é um produto que ele tem algumas exigências específicas em relação à importação, até por se tratar de uma bebida alcoólica e de uma bebida, né, de algo que é consumido pelas pessoas e que de alguma forma pode afetar a saúde. Essas exigências, elas se mantiveram durante a pandemia? Mudou alguma coisa com esse processo de digitalização? As exigências se mantiveram. Sim. Né? O que está mudando muito é o trâmite documental, o trâmite burocrático. Mas o processo de vinho, ele é extremamente e de forma muito eficiente e regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Sim. Ele é um produto que está extremamente relacionado. A gente talvez não para pensar nisso quando a gente está comprando uma garrafa de vinho. Mas a segurança, a saúde do consumidor está envolvida nesse momento. Com certeza. Então, é um produto, se não bem analisado, não bem produzido, ele pode sim trazer sérios danos à saúde de uma pessoa. Então, o Ministério da Agricultura faz um controle muito rigoroso, tá? E a cadeia envolvida precisa realmente trabalhar para atender os requisitos. O governo brasileiro é muito eficiente em garantir a segurança do consumidor final dos produtos envolvidos. Então, todos os vinhos passam por análise, todos os vinhos passam por certificação, os vinhos passam todos por uma análise laboratorial bem detalhada. Só depois de toda essa análise eles são aprovados pelo Ministério da Agricultura. Então, a gente tem vários mecanismos para que a logística aconteça, a gente consiga fazer a logística acontecer até um pouquinho, sendo mais ágil e atendendo ao mesmo tempo esses procedimentos. Então, grande parte das etapas burocráticas, elas foram digitalizadas, Sim. Mas a análise física, a análise laboratorial ainda permanece e o produto só vai para o consumidor depois que ele está aprovado pelo Ministério. Correto. Quais que são os principais mercados consumidores, aí, os principais parceiros comerciais do Brasil em relação à importação de vinho? De longe é o Chile. Certo. O brasileiro gosta bastante do vinho chileno. O Chile tem uma região que favorece bastante a produção de vinhos. Sim. Então eles são bem requisitados. O vinho deles é muito bem aceito, né, pelo consumidor. Em segundo colocado é a Argentina. Né? Também tem uma produção bem elevada e vinhos muito bons com um custo mais baixo. Correto. Certo? E o brasileiro gosta muito também do vinho argentino. Depois dos nossos parceiros aqui do Mercosul, vem os europeus. Sim. Vem os europeus. A gente importa bastante vinho da França, da Espanha, Portugal, Itália e por aí vai. Mas esses são os principais parceiros aqui do Brasil.
Correto. E aí acho que uma dúvida de todo consumidor, como que o vinho chega na mesa do brasileiro? Como que é esse processo de logística? Como que o vinho vem para o Brasil de uma maneira, claro que é todo um trâmite, mas de uma maneira bem prática, como que você poderia resumir? A gente tem mais de alguns modelos. Né? Certo. Eu vou comentar um pouquinho sobre o principal. O principal deles, nós temos empresas especializadas que trabalham no atacado com vinho. Correto. Porque tem algumas exigências mais específicas. Então, por exemplo, a adega ou um supermercado, ele não tem a estrutura necessária para atender toda a legislação. Então, a gente tem os grandes atacadistas, que são especialistas no assunto. Eles montam sua carta de vinhos, né, com aqueles vinhos que eles têm preferência, negociam com os fornecedores e trazem isso para o Brasil. A principal forma de transporte dos vinhos ou é marítimo, através de containers. Sim. Entra pelos portos aqui do Paraná. Entra pelos portos aqui do Brasil. Né? Sim. E, em segundo lugar, o rodoviário. A gente trabalha muito com vinho nas fronteiras. Depois disso, a gente faz a liberação com a Receita Federal e o Ministério da Agricultura e ele segue uma logística da cadeia nacional padrão para qualquer produto, que ele vai para os atacadistas, entra numa cadeia logística, até que ele chega nos supermercados e nas adegas. Hoje a gente tem muito e-commerce. O e-commerce de vinho está crescendo ainda mais do que todos. Então, mas o processo é semelhante, ele chega até o estoque do e-commerce e a partir disso ele vende online para os seus consumidores. Correto. Existe alguma especificidade em relação ao armazenamento do vinho nesse transporte de container? Tem que ter uma temperatura adequada? Ou quando o vinho está fechado, não tem essa preocupação? A embalagem de vinho hoje, ela tem muita tecnologia. Sim. Então, toda a garrafa, a rolha, a cortiça, ela é planejada para que o vinho seja preservado. Certo. Então, ele tem poucas características. Tem uma recomendação de deixar sempre a cortiça úmida. Uhum. Então, a garrafa do vinho, normalmente, ela fica armazenada lateralmente. Sim. Para que a cortiça permaneça úmida. Mas hoje em dia, com a tecnologia de hoje, isso já não é mais tão relevante. É mais uma tecnologia um pouquinho do passado. Que isso ainda fica para nós todos. Mas o vinho ele pode ser armazenado em condições de temperatura ambiente, claro, e tem que ser cuidado um pouquinho com a higiene dele, não pode ficar num lugar tão aberto, com risco de contaminação. Mas, via de regra, ele fica armazenado mesmo em temperatura ambiente, mesmo que ele esteja coberto e não tão exposto. Correto. É claro que mais do que nunca com a pandemia a gente aprendeu que planejar o futuro às vezes é complicado. Esse ano talvez todo mundo tinha previsto algumas coisas e não puderam ser feitas devido à pandemia, assim como surpreendeu esse aumento do consumo de vinho. Mas para 2021, quais as expectativas? Vocês acreditam que o vinho realmente caiu no gosto do consumidor brasileiro e deve continuar em alta? Olha, os dados de consumo têm mostrado, sim, que o vinho tem caído no gosto do consumidor brasileiro. A tendência é que ele se popularize cada vez mais. A evolução tecnológica e a evolução da cadeia logística, ela tem proporcionado cada vez mais opções para o consumidor. Então, alguns vinhos que alguns anos atrás, alguns tipos de modelo que a gente não tinha acesso, pela distância global, por negociação comercial, por N fatores que envolvem o comércio global, hoje a gente tem acesso. Você vai no mercado, você tem muito mais acesso, muito mais opções. E quanto mais opções tem, maiores são as chances de você atingir novos consumidores. Né? Eu acho muito engraçado. Eu sou apreciador de vinho, eu gosto muito de vinho. Mas eu tenho algumas preferências bem claras. Eu gosto bastante de vinho seco. E eu tenho algumas experiências com os colegas. Aqueles vinhos que não são o meu paladar são maravilhosos para outras pessoas. Certo. Então, quanto mais opções, mais modelos a gente consegue trazer, mais consumidores vai atingindo também. E a tendência é que isso só aumente. Legal. Então, obrigada pela entrevista, Paulo, obrigada pelas informações. Vamos torcer aí para que o mercado continue aquecido e que os brasileiros possam conhecer novos vinhos. Eu agradeço muito também, Patrícia. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que nós continuamos na pandemia de coronavírus. Portanto, eu e o Paulo, nós só tiramos a máscara para gravar a entrevista. Já vamos colocar. Use máscara, mantenha distanciamento social, evite aglomeração e até. Tchau, tchau. Obrigado.